Hoje nós vamos conversar sobre os ritos na Justiça do Trabalho. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior blog de prática trabalhista do Brasil. Na Justiça do Trabalho existem 3 ritos, mas basicamente 2 são mais usados no dia a dia. Existe o rito sumário, existe o rito sumaríssimo e existe o rito ordinário. Vamos começar pelo sumário, porque esse é um rito pouco usado e na verdade você não tem que se preocupar com ele no dia a dia. Nesses meus quase 20 anos de carreira, eu vi ele apenas uma vez, então para você ver que ele é pouco usado mesmo. O rito sumário, ele pode ser usado para causas de até 2 salários mínimos, então hoje quando eu tô gravando, isso representa menos de R$3.000 no valor total da ação. E a desvantagem dele é que ele não tem instância recursal. Então a decisão ali do juiz de primeiro grau ela é definitiva, você não pode recorrer. Não pode recorrer assim, né? Se tiver uma matéria constitucional, você pode recorrer, mas fora isso não. Só que aí a gente tem outros 2 ritos na Justiça do Trabalho, tem o rito sumaríssimo e o rito ordinário. As causas do rito sumário, elas estão englobadas pelo rito sumaríssimo. Então, ao invés de optar pelo sumário, você pode trazer essa causa para o sumaríssimo com mais vantagens e a gente vai falar agora do rito sumaríssimo e do rito ordinário, fazendo uma diferença entre eles. O rito ordinário, ele é o rito que a gente pode dizer que é o comum na Justiça do Trabalho. Ele é, na teoria, o padrão. E o rito sumaríssimo é um rito que ele foi criado para ser mais célere, mais rápido. Fazendo um adendo aqui, será que quando fala de rito ordinário, só eu penso nisso? Enfim, mas se você quiser pensar para diferenciar, então é isso, tá? Rito ordinário é um rito mais comum do dia a dia e o rito sumaríssimo, ele é um rito mais célere, mais rápido e mais dinâmico. Na prática, o que define se o processo vai tramitar pelo rito sumaríssimo ou pelo rito ordinário? 2 fatores. Primeiro, o valor da causa, o valor que envolve o montante da ação, e o segundo fator é quem está no polo da ação. Então, vou começar pelo valor da causa. Ações até 40 salários mínimos são enquadradas automaticamente no rito sumaríssimo e ações acima de 40 salários mínimos vão para o rito ordinário, a menos que, agora entra o segundo critério que é da pessoa, a menos que faça parte da ação a administração pública direta. Nesse caso, tem que obrigatoriamente ir para o rito ordinário. E quem é a administração pública direta? União, Estado, municípios, fundações públicas, né? E autarquia, tá? Inclusive correio entra aqui, tá? Então se qualquer desses entes estiver no polo da ação, aí vai automaticamente para o rito ordinário. Aí se não for nenhum desses entes, aí a gente define só pelo valor da causa. Menos de 40, rito sumaríssimo, mais de 40, rito ordinário. E na prática, qual é a diferença entre eles? Antes da reforma trabalhista, tinha uma diferença que já não existe mais, que no rito sumaríssimo, a causa tinha que ser obrigatoriamente com valor líquido certo e no rito ordinário não precisava ter valor líquido certo. Agora, depois da reforma, todas as ações trabalhistas têm que ter valor líquido e certo, elas já têm que vir discriminando tudo que é devido. Então, esse critério hoje está igual. Mas as diferenças começam agora. A primeira delas é a citação por edital, que no rito sumaríssimo não pode acontecer e no rito ordinário pode. Uma outra diferença é que no descumprimento de qualquer requisito, no rito sumaríssimo, o processo é obrigatoriamente arquivado e determinado o pagamento de custas pelo reclamante, e no rito ordinário você pode sim ter a oportunidade de fazer a emenda. E aliás, a emenda é um tema para outro vídeo aqui no canal, né? Se você quiser que eu fale um pouco sobre emenda inicial e até como consertar uma contestação trabalhista, deixa um comentário aqui embaixo. E aproveita, se até esse momento você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Uma outra diferença é com relação a incidentes e exceções. A exceção de incompetência mudou um pouco e também posso falar sobre isso aqui outro dia, mas a questão de coisas incidentes, decisões que o juiz tenha que tomar, tem essa diferença no sumaríssimo e no ordinário, que no sumaríssimo, quando o processo tramita pelo rito sumaríssimo, o juiz tem que decidir na própria audiência. E no rito ordinário, o juiz pode decidir depois, chamando o processo à conclusão e analisando com calma. Uma outra diferença é com relação à réplica. A réplica no rito sumaríssimo, ela sempre tem que ser feita em audiência, né? O juiz dá o prazo ali e você faz em audiência, e também a gente pode falar sobre réplica em outro vídeo. E no rito ordinário, você pode fazer essa réplica por escrito se o juiz assim determinar. Uma diferença importante que começa a impactar no tempo, lembra que eu falei que o sumaríssimo é um rito mais ágil? Então uma diferença importante aqui é que as coisas no rito sumaríssimo, tudo que for feito tem que ser decidido em até 15 dias. E no rito ordinário não tem
prazo para ser decidido. Então, como no rito sumaríssimo existe essa limitação de 15 dias, o juiz ele normalmente tem que decidir naquele prazo e isso faz com que o processo se movimente mais rápido. A mesma coisa acontece para o tempo de sentença. Encerrada a instrução, no rito sumaríssimo, o juiz tem até 30 dias para proferir a sentença e no rito ordinário não tem prazo certo. Mais uma diferença importante que tem que ser observada aqui pelos advogados é que no rito sumaríssimo a audiência deve ser obrigatoriamente una e podem ser ouvidas 2 testemunhas, até 2 testemunhas, né? Você pode ouvir menos se quiser, agora mais não. Já no rito ordinário, a audiência ela pode ser una ou ela pode ser fragmentada em inicial e em instrução. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre audiência de instrução, que você pode conferir. Então ela pode ser fragmentada e o advogado pode ouvir até 3 testemunhas, tá? Com relação às testemunhas, no rito sumaríssimo, se você convidar essas 2 testemunhas e uma delas faltar, você tem que fazer a prova do convite, a prova de que você convidou a testemunha formalmente para comparecer à audiência. Já no rito ordinário isso não acontece. Se uma das suas 3 testemunhas não comparecer, você simplesmente pede o adiamento com base no artigo 825 da CLT. Ah, Melissa, mas o meu caso era ordinário e o juiz constou que tinha que ter a prova do convite. Tudo bem, se tá constando em ata, você tem que fazer a prova, mas em regra não. Mais uma diferença importante aqui é com relação à prova técnica, que é aquela prova que uma pessoa, um auxiliar do juiz, um perito, vai ter que vir para os autos para fazer essa prova. Então, a prova técnica no rito sumaríssimo, ela tem que ser feita sempre que o tipo de pedido exigir, né? Sempre que for imposto isso, que a lei exigir ou que o tipo de pedido exigir. E no rito ordinário é sempre a critério do juiz. Ainda seguindo aqui na parte das provas, quando o rito é sumaríssimo, o juiz ele tem que dar o prazo de 5 dias comum para as partes, então as 2 partes têm o mesmo prazo de 5 dias, tá? Prazo comum. E no outro rito, que é o rito ordinário, o juiz pode fazer diferente, então ele pode dar 5 primeiro para um e 5 depois para outra, pode dar 5 para as 2 ao mesmo tempo, ele pode dar 15 para uma e 15 para outra, então isso fica a critério do juiz. Um outro ponto legal de observar é que no rito sumaríssimo, se a sua audiência for interrompida, a testemunha faltou energia no prédio, qualquer problema que teve, o juiz no sumaríssimo tem que marcar a próxima audiência em até 30 dias. No rito ordinário, não, ele pode marcar quando tiver vaga na pauta. Indo já para a parte da sentença, tem mais uma diferença no corpo da sentença. No rito sumaríssimo, o relatório da sentença é dispensado. A sentença ela é composta de 3 partes, né? A gente pode falar sobre isso também em outro vídeo, se você quiser, comenta aqui embaixo. Mas a sentença ela é composta de 3 partes e essa parte do relatório, que é a parte inicial da sentença, no rito sumaríssimo ela é dispensada e no rito ordinário ela é obrigatória. Faltam 2 diferenças para eu falar, que são as 2 agora relativas a recursos. A primeira delas é o recurso na fase ainda antes do trânsito em julgado, o recurso de revista. Quando ele tramita pelo rito sumaríssimo, ele tem hipóteses mais restritas e quando ele tramita pelo rito ordinário, ele tem hipóteses mais abrangentes, digamos assim. Então, no sumaríssimo, você pode, se for violação à súmula, violação contrariedade à Constituição ou violação à súmula até do STF. E no rito ordinário são todas as hipóteses do artigo 896 da CLT. Da mesma forma, a última diferença que eu quero destacar aqui é com relação ao recurso de revista, mas agora na segunda instância. Então, no rito sumaríssimo, é só por violação constitucional. E no rito ordinário, são as hipóteses do parágrafo 2 e 10 do artigo 896. E são muitas diferenças aqui. Lá no blog, como eu falei, é o maior blog de prática trabalhista do Brasil. Existe uma matéria completa com todas as diferenças e inclusive uma tabela. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá visitar. E se essa matéria te ajudou, eu peço que você deixe um like aqui embaixo. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Toda terça-feira tem vídeos novos falando sobre prática trabalhista, prática pura. E a gente se vê na próxima terça. Até lá, se você tiver qualquer dúvida de prática trabalhista, é só consultar no blog manualdoadvogado.com.br. Até a próxima terça.